Muito bem, então eu vou dar início à aula de hoje e a aula de hoje é uma continuação do que a gente viu na aula anterior. Na aula anterior a gente construiu toda uma estrutura teórica sobre equações diferenciais de ordem superior. Né? Então, nas aulas anteriores, antes, até a penúltima aula, a gente tinha visto equações diferenciais de primeira ordem, né? Equações diferenciais em que aparece só a primeira derivada da função. E aí a gente viu todos aqueles métodos de resolução e de análise de equações de primeira ordem. A partir da aula anterior, então da última aula, a gente já construiu uma estrutura teórica para entender como funciona as equações diferenciais de ordem superior. Né? São equações diferenciais onde aparecem as derivadas de segunda ordem, derivada de ordem n de maneira geral. Então, na aula de hoje, nós vamos dar continuidade nessa análise de equações, no estudo de equações de ordem superior, só que na aula de hoje a gente vai focar um pouquinho mais em métodos de resolução. Então, a gente já vai olhar para uma equação diferencial de segunda ordem e a partir dessa solução, a partir dessa equação, a gente vai tentar encontrar uma fórmula que seja a solução dessa equação diferencial. Bom, então antes da gente ir para a aula sobre soluções de equações de ordem superior, vamos olhar um pouquinho numa ideia de redução de ordem. Tá? A gente tem uma equação diferencial e em alguns casos é possível a gente reduzir a ordem dessa equação diferencial. Então, por exemplo, aqui vamos considerar essa equação de segunda ordem nesse formato aqui. Y duas linhas mais px y' mais qxy igual a zero. Então, se você tem uma equação diferencial desse jeito e você conhece uma solução, tá certo? Você conhece uma solução y1 de x, né? Então, tem uma equação e conheço uma solução dessa equação diferencial, né? Lá, por teoria da semana passada, as equações de ordem n, né? As equações lineares de ordem n possuem n soluções no conjunto fundamental de soluções. Então, essa equação de ordem 2, ela tem duas soluções que são linearmente independentes. Tá? Possui duas soluções linearmente independentes. Muito bem, então suponha que você conheça uma dessas soluções, a y1 de x. Então, como que eu posso obter a segunda solução linearmente independente? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: se eu sei que possui a minha equação, né, lá da teoria de equações de ordem n, da aula passada, a gente sabe que essa equação tem duas soluções, linearmente independentes. Então, se eu sei que elas são linearmente independentes, então eu sei que existe uma função u de x, a segunda solução vai ser uma função u de x vezes a primeira solução. Vai ser alguma coisa nesse formato, ok? U de x vezes a primeira solução. Então eu vou olhar para tentar descobrir quem que é a u, né? Quem que é a u? Esse a y1 de x eu sei, essa eu sei quem que é, mas então eu vou tentar encontrar uma solução y de x que seja do formato u de x, y1 de x. E aí a minha pergunta agora se reduz a descobrir quem que é a u de x, né? Então vamos olhar para a equação diferencial e ver o que a gente consegue fazer. Então eu estou definindo y de x como sendo o produto da função u pela função y1. E aí, então, a derivada dessa y de x, né, usando a regra do produto, vai ser
u vezes a derivada de y1 mais y1 vezes a derivada de u, que é a regra do produto de equações diferenciais, do produto de funções. Muito bem, olhando para a segunda derivada, porque eu preciso de substituir aqui para obter a segunda derivada, então eu tenho aqui a segunda derivada, vai ser a derivada da derivada, e aí aplicando de novo a regra do produto aqui, eu obtenho essa expressão aqui para a minha segunda derivada, tá certo? Para a minha segunda derivada. Muito bem, então pego essa y', pego essa y duas linhas, pego a y, que é isso aqui, e substituo na minha equação diferencial. Né? Essa equação diferencial dada aqui, ok? Então esse é o procedimento. Tenho uma solução, vou procurar uma solução, uma outra solução que seja do tipo u vezes y1, essa solução que eu já conheço. Bom, e aí o que eu sei é que se eu estou procurando uma solução y que seja nesse formato, essa solução tem que satisfazer a minha equação diferencial. Essa y tem que satisfazer a minha equação diferencial e, portanto, eu vou substituir a primeira derivada da y e a segunda derivada da y e a própria y na equação diferencial e organizar os termos. Quando você faz isso, né? Então eu vou aqui no lugar da segunda derivada, coloco essa expressão aqui, tá? Vou aqui no lugar da primeira derivada, coloco essa expressão aqui. E no lugar da própria função, eu substituo por essa expressão u de x. Quando você faz isso e você reorganiza os termos, você fica numa equação desse jeito aqui. Tá? Então, no lugar de y, duas linhas, eu coloquei essa expressão aqui. No lugar de y', eu coloquei essa expressão aqui. E no lugar de y, eu coloquei aquela expressão lá. Aqui. Vou substituir tudo isso aqui, né? Coloquei u de x, u... Então, quando você faz toda essa substituição, você se depara e reorganiza essa expressão, então você se depara com algo desse tipo aqui. U vezes y duas linha 1 mais py linha 1 mais qy mais y1 u duas linhas mais 2y linha 1 mais py u linha igual a zero. Então eu organizei isso aqui, substituindo a minha equação, reorganizando eu fico com essa expressão que está aqui. Agora, isso aqui, y duas linhas, né? Isso que está dentro do colchete aqui, y duas linhas mais py linha mais qy1, né? y1 duas linhas, py1 linha mais qy1, isso nada mais é do que a própria equação diferencial na solução y1, né? Na solução y1, que eu já sei que é a solução. Né? Bom, se eu sei que é a solução, quando eu substituir y por y1, que é exatamente o que tem aqui, então o resultado dessa conta é zero. O resultado dessa conta é zero. De modo que, então, essa minha expressão toda aqui vai se resultar só nessa parte aqui, né? Vai ficar y1, u duas linhas, mais 2 mais 2, y1 linha mais py1, u linha igual a zero. Ou ainda, se você agora... observe que aqui apareceu a função u, eu não sei quem que é. Exatamente ela que a gente está querendo saber quem que é. Então, aqui apareceu a u duas linhas, correto? E apareceu uma equação diferencial em u duas linhas e u linha. Apareceu uma equação diferencial envolvendo a segunda derivada da função u e a primeira derivada da função u. Nesse formato que está aqui, né? Nesse formato que está aqui, essa minha equação diferencial, ela ainda é uma equação diferencial de segunda ordem na variável u, porque aparece a segunda derivada da função u aqui. Então, é uma derivada de segunda ordem. Mas, a gente pode fazer a seguinte conta. Olha, eu vou fazer a seguinte substituição. O método da substituição aqui. Vou chamar de w a função u'. Não sei quem que é u, portanto, não sei quem que é u', portanto, não sei quem que é w. Ok? Não sei quem é u, não sei quem é u', não sei quem é w, porque o w nada mais é do que estou chamando de u'. Ok? Então, vou chamar isso aqui, vou substituir u linha por w. Bom, mas, então quem que é w'? Ela é uma expressão que eu não conheço também, é uma função que eu não conheço. Mas quem que vai ser w'? Bom, w' vai ser a derivada
do U', mas a derivada do U' é a derivada da derivada. Então, W' vai ser a segunda derivada de U. Ok? Então, quando eu faço isso agora, eu faço essa substituição de U' por W, aqui, tá? U' por W, e U duas linhas por W'. Então, agora eu tenho uma equação diferencial. Essa equação que é diferencial que resulta aqui é uma equação diferencial de primeira ordem. Tá? EDO de primeira ordem. De primeira ordem. Uma EDO de primeira ordem. Mais do que isso, é uma EDO de primeira... E aqui é só reescrevendo essa equação diferencial que está aqui. Essa equação diferencial, ela é uma linear de primeira ordem de variáveis separáveis, né? Porque eu consigo separar as variáveis aqui, de modo então que isso aqui é uma equação diferencial de primeira ordem de variáveis separáveis. Portanto, eu posso usar o método das variáveis separáveis para resolver essa equação diferencial. Então, agora eu tenho uma equação diferencial. Eu sei quem que é y1, né? Porque y1 era uma equação que eu já conhecia da minha solução, da minha equação diferencial. O p vem lá da minha equação diferencial. Então, eu tenho essa equação, que é uma equação diferencial de primeira ordem de variáveis separáveis, e eu posso usar os métodos das variáveis separáveis, que a gente já viu lá nas aulas anteriores, para resolver essa equação e obter uma solução. Então, aqui eu consigo solução para W, eu consigo a solução W. Consigo obter a solução W de x. Bom, se eu sei quem que é a solução W de x, agora eu faço todo o processo de volta. Bom, eu sei quem que é W de x, então para saber quem que é a função U, né? Porque W é igual a U'. Então, para saber quem que é a função U, basta eu integrar a função W de x, tá certo? E aí eu obtenho a função U. E obtendo a função U, eu substituindo aqui nessa expressão, né? Eu obtenho a solução a segunda solução da minha equação diferencial. Então, esse método que eu expus aqui para vocês é chamado de redução de ordem. Por quê? Fazendo essa manipulação, a gente obtém uma equação diferencial de primeira ordem, de variáveis separáveis, e aí eu posso fazer todo o processo de volta. Resolvendo essa equação, eu faço o processo de volta e obtenho uma segunda solução para a minha equação diferencial original. Ok? Então, grave bem. Dada uma equação, se eu tiver uma solução, eu posso fazer essa substituição, tá certo? E aí eu consigo reduzir a ordem da minha equação diferencial, tá bom? Então, se a equação for de ordem 3, eu consigo fazer o mesmo procedimento, reduzir para uma equação de ordem 2 e assim por diante. E aí eu obtenho uma solução e assim por diante, tá? Eu consigo fazer esse processo da redução na ordem da equação diferencial, ok? Pois bem, tá? Então, eu estou apresentando esse método para vocês, que a gente vai precisar dele daqui a pouquinho para a gente analisar, para a gente tentar obter soluções de equações diferenciais nesse formato aqui. Tá? Então, aqui eu estou olhando para uma equação linear de ordem superior, tá? Essa EDO é uma EDO linear, porque não aparece os termos envolvendo produtos de derivadas de y, então é uma EDO linear. EDO linear. Tá certo? Aqui a gente vai substituir mais. A gente vai colocar mais uma restrição. A gente vai considerar que as funções an-1 e até a0 são constantes, tá? Então essa aqui é o que a gente chama de equação diferencial de ordem n de coeficientes constantes, ok? Então vamos considerar que isso aqui não são funções de x, mas são constantes, né? São funções constantes de x, tá certo? Então essas são as equações diferenciais que a gente vai olhar hoje. Nós vamos olhar para essa equação diferencial de ordem n, em que os coeficientes são constantes, e tentar obter uma solução para essa equação diferencial. Só como um exemplo aqui, né? Por exemplo, a equação 3y duas linhas
mais 2y' igual a zero, por exemplo, essa equação é uma equação linear de ordem 2 com coeficientes constantes, porque o termo que multiplica, o coeficiente que multiplica a segunda derivada de y é 3, é uma constante, e o coeficiente que multiplica a primeira derivada de y é 2, também é uma constante. Se você tivesse uma equação do tipo y 3 linhas, y 3 linhas menos 2y igual a zero, você também tem uma equação diferencial de coeficientes constantes, tá? Quem que é o A3 aqui nesse caso? O A3 é 1, certo? Quem que é o A2? O A2 é o coeficiente que multiplica a derivada de ordem 2. Não tem derivada de ordem 2, então é zero. Quem que é o A1? O A1 é o coeficiente que multiplica a derivada de ordem 1, também não tem, é zero. E quem que é o A0? O A0 é o coeficiente que multiplica a própria função y, a derivada de ordem 0. Então, isso aqui é menos 2. Então, isso também é uma equação diferencial de ordem superior, nesse caso a ordem é 3, e é uma solução com coeficientes constantes, porque os coeficientes A3, A2, A1 e A0 são coeficientes constantes, tá? Então, nós vamos olhar para esse tipo de equação hoje, equações de ordem n com coeficientes constantes, e em particular eu vou olhar para essa equação que está aqui, tá? Vamos começar olhando para essa equação que está aqui. E o objetivo aqui é o quê? Quero obter uma solução para essa equação diferencial. Como obter? Obter solução, esse é o objetivo, obter solução para essa equação. Obter uma solução para essa equação. Bom, existe um truque muito legal, aqueles truques que você tira da cartola, para obter soluções de equações diferenciais nesse formato. E o truque vamos fazer o seguinte, vamos imaginar, eu não sei de antemão quem é a solução, mas vamos imaginar que as soluções sejam do formato y igual e elevado a mx. Não sei quem é a solução, tá? Mas vamos supor que a minha solução tenha esse formato, tá? Então vamos fazer uma hipótese aqui. Estou supondo que a minha solução tenha esse formato. Muito bem. Y de x igual e elevado a mx. Muito bem. Então, quem que é a primeira derivada dessa função que está aí? Primeira derivada, a função é a função exponencial, a derivada da função exponencial é o coeficiente que está lá em cima, e elevado à própria função, vezes a própria função. Essa é a derivada da função exponencial. Segunda derivada da função exponencial. Bom, a segunda derivada da função exponencial é a derivada da derivada, então vai aparecer aqui a segunda derivada, vai ser m ao quadrado, porque tinha um m aqui, vai voltar, vai vir mais um m lá de cima, pela regra da cadeia, e vai ficar e elevado a mx. Okay? Então eu tenho essas duas expressões aqui, da primeira derivada e da segunda derivada. Então vou substituir isso na equação diferencial. Substituindo na equação diferencial. Então, o que vai ficar quando eu substituo isso lá na equação diferencial? Vai ficar o seguinte, m ao quadrado e elevado a mx, certo? Substituindo aqui no lugar da segunda derivada, mais b m e elevado a mx, tá certo? Mais c vezes a própria função que eu estou considerando, imaginando que seja a solução da equação diferencial. C e elevado a m x, né? Isso igual a zero. Substituir na minha equação diferencial. Se vocês estiverem atentos aí, vocês vão perceber que apareceu e elevado a x na primeira parcela, e elevado a x na segunda parcela, e elevado a x na terceira parcela. Ou seja, apareceu esse fator comum aí
de modo que eu posso colocar esse fator comum em evidência. E aí eu tenho a seguinte expressão: AM ao quadrado mais BM mais C, que multiplica E elevado a MX igual a zero, certo? E elevado a MX igual a zero. Então ficou essa expressão que está aqui. AM ao quadrado mais BM mais C, que multiplica E elevado a MX igual a zero. Bom, a função exponencial ela tem a característica de nunca assumir um valor igual a zero. Então, a única forma dessa igualdade aqui, né, AM quadrado mais BM mais C ser igual a zero, a única forma dessa equação resultar em zero é se o que está dentro do parênteses aqui assumir zero. Então, isso aqui só acontece se, né, escrever isso aqui, né, como E elevado a mx é diferente de zero para todo x, para todo x pertencente aos reais, então a única maneira dessa equação aqui ser zero é se a m ao quadrado mais bm mais c for igual a zero. Essa é a única maneira dessa equação aqui envolvendo o mx resultar em zero, tá certo? Bom, se vocês continuarem atentos, então vocês vão observar que isso aqui é uma equação de segundo grau, né, na variável m. M é um número real, que eu não sei quem que é ainda, tá? Eu estou supondo que a minha solução é desse formato, mas não sei quem que é o m. Mas isso aqui é uma equação de segundo grau. Do segundo grau. Do segundo grau na variável m. A variável m. Essa é uma equação do segundo grau na variável m. E, portanto, você resolver essa equação diferencial se eu souber quem são os coeficientes a, b e c. Mas qual que é a técnica aqui? Qual que é o procedimento aqui? O procedimento aqui é que eu tinha uma equação diferencial, tá? Uma equação diferencial a, y, duas linhas, mais b, y, mais c, y, mais c, y, mais b, y, mais c, y igual a zero. Se eu supor que a minha equação diferencial, que a solução da minha equação diferencial tem esse formato, e elevado a mx, então, eu fazendo essa manipulação, eu resulto que o m, aquele coeficiente m que está lá em cima da exponencial, ele tem que satisfazer essa equação do segundo grau que está aqui. Tá? A m ao quadrado mais bm mais c igual a zero. Eu vou fazer aqui um exemplo só para vocês, ilustrar para vocês o que eu estou querendo dizer. Então, vou pegar aqui como exemplo a seguinte equação diferencial. Y duas linhas menos 3y' mais 2y igual a zero. Tá? Estou com essa equação diferencial aqui. Y duas linhas menos 3y mais 2y igual a zero. Eu quero resolver essa equação. Então, qual que é a técnica aqui? A técnica aqui eu vou supor que a minha solução seja no formato da forma y de x é igual a e elevado a mx. Okay? Y de x igual a e elevado a mx. Okay? Bom, eu vou aproveitar as contas que nós fizemos ali para uma equação genérica. Bom, se eu suponho que a solução é nesse formato, qual que é a equação que resulta para m? AM quadrado mais bm mais c igual a zero. Então, a equação que vai resultar para m aqui vai ser quem? Vai ser quem que é o coeficiente a aqui nessa equação diferencial? O coeficiente a é o que multiplica a segunda derivada ali. O coeficiente a aqui nesse caso é 1.
Quem que é o coeficiente b, que é o que multiplica a primeira derivada? Menos 3. Quem que é o coeficiente c? É 2. Tá? Então eu tenho esse aqui, são meus coeficientes. Então, de acordo com o que a gente apresentou ali no quadro anterior, essa minha equação diferencial vai me resultar na seguinte equação para a variável m. Vai resultar em m ao quadrado menos 2m, menos 2m, 3m, menos 3m, mais 2 igual a zero. Essa é a equação de segundo grau que resulta de substituir y de x igual a e elevado a mx na equação diferencial. Então, substituindo isso aqui, me resulta nesse processo aqui, nessa equação de segundo grau aqui. Bom, então eu posso resolver essa equação de segundo grau, porque agora eu sei resolver isso aqui. E se você resolve aqui, você vai obter um m1, tá? Resolvendo essa equação diferencial. Resolvendo essa equação, o que a gente tem? A gente tem aqui M1 usando Bhaskara, né? M1 aqui vai ser, já vou pular essa etapa, tá? Vocês chequem depois, mas a solução aqui vai ser, uma solução vai ser 1 e a outra solução vai ser 2, tá certo? Uma solução vai ser 1 e a outra solução vai ser 2. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui para vocês? Qual que é a conclusão disso aqui? Que essa equação diferencial tem pelo menos duas soluções. Uma solução é a y1, que eu vou chamar y1 de x, é e elevado a x, que é quando m for igual a 1. E a outra solução é y2 de x é igual a e elevado a 2x. Tá? Tenho duas soluções para a minha equação diferencial, certo? Uma é quando eu coloco o m igual a 1 e a outra é quando eu considero o m igual a 2, que foram as duas raízes da minha equação do segundo grau, tá certo? Da minha equação do segundo grau. Pois bem, então eu tenho duas soluções e pela teoria que nós construímos na aula passada, a solução geral da minha equação diferencial, geral da minha equação diferencial vai ser quem? Qualquer combinação linear C1 y1 de x das soluções C1 das soluções y1 e y2 de x, ou seja, a solução geral da minha equação diferencial vai ser C1 e elevado a x mais C2 e elevado a 2x. Tá? Essa é a solução geral da minha equação diferencial. Tá? Aqui eu pulei uma etapa fundamental, mas que a gente vai provar daqui a pouquinho, então por isso que eu deixei de lado. Eu teria que mostrar que essas soluções são linearmente independentes, ok? Eu só posso assumir que a solução geral da minha equação tem esse formato uma vez se eu conseguir mostrar que essas soluções que eu obtive são soluções linearmente independentes, tá? Mas isso eu vou provar de maneira genérica lá para frente. E aí, então, aí vai ficar claro para vocês o que eu estou querendo dizer com as soluções serem linearmente independentes, tá bom? Isso vem lá da aula anterior, que nós já vimos sobre a teoria de equações diferenciais de ordem n. Muito bem, então, qual que é o resumo da ópera aqui? Toda vez que você tiver uma equação de ordem n com coeficientes constantes, tá? Equação de ordem n com coeficientes constantes, eu vou supor de antemão que a minha solução tem esse formato. A solução da equação diferencial tem esse formato. Y de x é igual a e elevado a mx. Quando você faz isso, né, você vai obter uma equação algébrica. Isso aqui não é mais uma equação diferencial. Isso aqui é uma equação lá da álgebra. AM ao quadrado mais BY mais C.
equação algébrica, não é uma equação. O m é um número real, o m é um número, não é uma função. O m é um número. Então, eu transformei a minha equação diferencial numa equação, algébrica, tá certo? Essa equaçãozinha algébrica que a gente obtém tem um nome, tá bom? É chamado de equação característica. Vou até colocar em outra cor aqui. Colocar em outra cor para destacar. Isso aqui é chamado de equação característica. Da EDO. Equação característica da EDO. Tá bom? Eu tenho uma equação diferencial linear de primeira ordem, linear de ordem n com coeficientes constantes, supondo que a solução é desse formato, então eu chego numa equação algébrica. Essa equação algébrica que a gente obtém fazendo esse procedimento é chamada de equação característica da EDO. Aí esses são todos os termos que você vai ver lá na lista de exercício e na bibliografia. Quando você for ler o material, você vai obter, vai se deparar com esses termos. Então, a equação característica é a equação algébrica associada à equação diferencial superior de ordem n com coeficientes constantes. Lembrando que eu chego numa equação de ordem 2 se a minha equação diferencial for de segunda ordem. Se a minha equação diferencial for de terceira ordem, então eu vou ter que derivar mais uma vez aqui a minha função. Vamos fazer isso aqui. Vamos fazer isso aqui para ilustrar. Ok? Vamos fazer mais. Para ilustrar isso que eu estou querendo dizer. Vamos imaginar que você tenha um outro exemplo aqui. Vamos imaginar que a sua equação equação seja do tipo, vamos pensar assim, y 3 linhas, menos 4 y' igual a zero. Vamos pensar nessa equação aqui. Y 3 linhas menos 4y' igual a zero. Então, é uma equação de coeficientes constantes. Então, eu vou supor que a solução tenha o formato y de x igual a m e elevado a mx, tá certo? Então, essa é o formato que eu estou imaginando que a solução tenha. Pois bem, então quem que vai ser a primeira derivada dessa função? Vai ser m e elevado a mx. A segunda derivada vai ser m ao quadrado elevado a mx, tá? A terceira derivada aqui vai ser m 3 linhas de x, vai ser m ao cubo elevado a mx, ok? Então vamos ter essas três derivadas, ok? Tá claro até aí, né? Acho que tá, né? Você tem uma equação de terceira ordem ali. Eu vou substituir por a solução, imaginar que a solução seja do formato elevado a menos x, então eu calculo ali as derivadas, obtenho as derivadas, e aí vou substituir na equação. Substituir na EDO essas expressões que eu obtive aí. Se tiver dúvida, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Não precisa se preocupar com imaginar que está atrapalhando a aula, não. Pode me interromper. Muito bem. Então, vou substituir ali. Vai ficar quem? M ao cubo e elevado a mx, certo? E elevado a mx, menos
4 vezes a primeira derivada, m elevado a mx igual a zero, né? De modo que isso aqui vai me resultar, então, posso, de novo, o e, sempre, né? O e elevado a mx vai aparecer em evidência, então vai ficar m ao cubo menos 4m e elevado a mx igual a zero, certo? E de novo, como e elevado a x é diferente de zero, então isso aqui é a mesma coisa que dizer que m ao cubo menos 4m tem que ser igual a zero. Então essa aqui é a equação característica, certo? Da IDO. Equação característica da EDO. Essa é a equação característica da minha equação diferencial ordinária. Muito bem, e eu quero obter a solução. Como que eu faço aqui para resolver essa equação aqui? Essa equação em particular é fácil, né? Eu posso colocar m em evidência, por exemplo. Tá certo? Colocando m em evidência, porque aparece ali. Então, isso aqui vai ficar m ao quadrado menos 4 igual a zero. Tá certo? E aí, daqui eu tiro que o m vai ser quem? Um m, vou chamar de m1, é igual a zero. O outro m vai ser de resolver a equação m ao quadrado menos 2 igual a zero. Tá? E aí eu vou ter duas soluções aqui, que é m2 igual a menos 2, e eu vou chamar de m3 a última solução, que é igual a 2. Então eu tenho três soluções para essa equação diferencial, para essa equação algébrica, para a equação característica, de modo que as soluções são as soluções da EDO, certo? Quais são as soluções da EDO? As soluções da EDO vão ser y1 de x é igual a e elevado a 0 vezes x, tá? A y2 de x mais 0 vezes x é 0, isso aqui então é 1, correto? Então uma solução é y de x igual a 1. A outra solução vai ser quem? Vai ser e elevado a menos 2x, tá? E a terceira solução vai ser y3 de x igual e elevado a 2x, tá certo? Essas são as minhas soluções da minha equação diferencial. Tá? E aí eu posso de novo dizer quem que é a solução geral. A solução geral da minha equação diferencial vai ser quem? Vai ser y de x, constante 1 vezes a primeira função, constante 1 vezes 1, então vai ficar só a primeira função, mais constante 2 vezes e elevado a menos 2x, mais constante 3 e elevado a 2x. Elevado a 2x, certo? Essa é a solução geral da minha equação diferencial, ok? Tá claro até aí? Então, só resumindo, se eu tenho uma equação diferencial linear de ordem n com coeficientes constantes, substituindo a solução, supondo que a solução é desse formato e substituindo na equação diferencial, eu vou obter uma equação que é a equação característica. E a ordem dessa equação característica, agora é uma equação algébrica, a ordem vai ser igual à ordem da minha equação diferencial. Se a minha equação diferencial tem ordem 3, a ordem da minha equação característica vai ser ordem 3. Se a minha equação tem ordem n, a ordem da minha equação característica tem ordem n, conforme esses dois exemplos já deixam claro aqui para vocês. Ok? Então agora a gente vai tentar resumir esse caso aqui. Então observe, essa equação diferencial, vamos tentar analisar primeiro essa equação de segunda ordem, porque ela vai ser importante é ela que é a chave para a gente entender as equações de ordem n.
Então, essa equação resulta numa equação característica AM ao quadrado mais BM mais C igual a zero, tá certo? Vou colocar maior isso aqui. AM ao quadrado mais BM mais C igual a zero. Essa é a equação característica associada a essa equação diferencial, tá certo? Associada a essa equação diferencial. Então, eu tenho essa equação característica aí. E aí, eu tenho alguns cenários possíveis, tá certo? Tem alguns cenários possíveis. O que pode acontecer com as raízes dessa equação diferencial, né? As raízes dessa equação diferencial, elas podem ser reais e distintas, né? Então, toda vez que eu resolvo uma equação diferencial de ordem 2, do segundo grau, o que pode acontecer? Eu posso ter... então, aqui... quem que é usando a fórmula de Bhaskara, quem que é o delta nessa equação diferencial? É b ao quadrado menos 4ac, tá certo? Esse é o delta. Então, eu posso ter, quando b menos 4ac, b ao quadrado menos 4ac, se isso for maior do que zero, né? Então, quando o delta é maior do que zero, né? Quando o delta é maior do que zero, eu tenho duas soluções reais e distintas. Então, eu tenho M1 e M2, duas soluções reais e distintas, ok? Então, nesse caso, eu vou montar as minhas soluções das minhas equações diferenciais. A solução da minha equação diferencial vai ser a solução 1, vai ser e elevado a mx, m1x. A y2 de x vai ser e elevado a m2 de x, né? Sabendo aqui que m1 é diferente de m2, porque eu estou no caso em que o delta é maior do que zero, tá certo? E aí eu preciso saber se essas minhas soluções, que esse é um passo lá da teoria de equações de ordem n, da aula anterior, que a gente precisa saber se essas soluções que eu obtive são linearmente independentes, ok? Essas minhas soluções y1 e y2 são linearmente independentes? São linearmente independentes, né? Isso eu preciso saber. E como que eu faço? Como que eu respondo essa pergunta? Olhando para o determinante, para o Wronskiano, que a gente viu também lá na aula passada. Quem que é o Wronskiano dessas duas soluções? Como que eu obtenho esse Wronskiano? O Wronskiano eu obtenho calculando o determinante em que a primeira coluna dessa equação, dessa matriz, é a própria y1, a segunda linha dessa mesma coluna é a derivada de y1. E aqui, a segunda coluna, eu faço a mesma coisa, só que agora com a função y2, tá? y'2, tá? Quando eu fizer isso aqui para essas soluções aqui, então eu vou obter aqui e elevado a m1x e a derivada dela aqui embaixo, m elevado a m1x, certo? Para 2, eu vou ter e elevado a m2x e a derivada m2, aqui é m1, m2 e elevado a m2x. Esse é o Wronskiano para esse cenário em que eu tenho as duas raízes distintas, ok? Cenário em que eu tenho as duas raízes distintas. Deixa eu só voltar aqui. Bom, quanto que dá esse Wronskiano aqui? Quanto que dá o determinante dessa coisa aqui? Vou fazer aqui em cima, tá? Vou colocar aqui para cima isso. Quanto que dá esse Wronskiano aqui de y1 e y2? Bom, isso é um determinante de 2 por 2, uma matriz 2 por 2, então é só multiplicar a diagonal principal menos a diagonal secundária, tá certo? Então, quando eu multiplicar aqui a diagonal principal, vai ficar m2 e elevado a m1 mais m2x. E quando eu multiplicar aqui, vai ficar m1 elevado a m1 mais m2x. Então, vai ficar assim, né? m1 m2 menos m1 e elevado a m1 mais m2x.
x. Façam essa conta aí se vocês estiverem na dúvida do que é que eu estou fazendo. Estou calculando justamente o determinante. Isso vezes isso, menos isso vezes isso, e colocando em evidência esse termo que vai aparecer. E elevado a m1 mais m2x. Ok? Isso vai aparecer nos dois produtos que eu fizer. Como M1 é diferente de M2 e a exponencial de qualquer que seja o valor ali nunca vai ser zero, é sempre maior do que zero, então isso aqui é diferente de zero. O resultado dessa conta sempre vai ser diferente de zero e, portanto, nesse contexto eu tenho então um conjunto fundamental de soluções, ou seja, a minha y1 e a minha y2 são linearmente independentes. E se são linearmente independentes, então eu sei, né, lá também pelo teorema da superposição, que a gente viu lá no conteúdo passado, eu sei que a minha solução geral da equação diferencial vai ter esse formato aqui. Tá? Y igual a C1e elevado a m1x mais C2e elevado a m2x. Ou seja, quando eu tenho uma equação de segunda ordem com coeficientes constantes, linear, eu calculo as raízes da equação característica, resultante dessa equação, está aqui. Se essas raízes forem distintas, então eu já sei que essas minhas soluções são linearmente independentes, ok? Soluções são linearmente independentes e, portanto, a solução geral tem esse formato aqui. Esse é o resumo desse caso, do caso 1, o caso em que as raízes são reais e são distintas, tá bom? Se eu tiver uma equação de ordem 3 e as minhas raízes as raízes dessa equação de ordem 3 forem reais e distintas, então o procedimento é exatamente o mesmo, tá? Aqui o caso 2 é um caso que vai servir como base para todo mundo. Se eu tiver 3 raízes reais e distintas para uma equação de ordem 3, então a solução vai ser linearmente independente também. Eu vou ter 3 soluções, as 3 soluções são linearmente independentes, e aí eu construo a solução usando o princípio da superposição, que é fazendo essa combinação linear dessas 3 soluções que eu obtiver. Ok? Então esse é um caso. O outro caso é quando o delta for igual a zero, certo? O delta for igual a zero. Quando que o delta vai ser igual a zero? Quem que é o delta? O delta é b ao quadrado menos 4ac, certo? Então, o delta igual a zero significa que b é isso aqui, né? Se delta igual a zero significa que b é igual a 2ac, correto? B igual a 2ac. Ou menos b igual a 2ac, enfim. Você tem essa condição aí, b igual a 2ac. Muito bem. Nesse caso, e quem são as soluções? Quem que é? Eu, nesse caso, só tenho uma solução. Quem que é a solução? Lá da fórmula de Bhaskara é menos b sobre 2a. Essa é a única solução que eu tenho para essa equação diferencial, né? É isso aqui, então vai me resultar na equação característica am quadrado mais bm mais c igual a zero, né? Estou olhando para a equação característica, essa equação característica aqui. E, portanto, essa é a única solução. Então, eu tenho uma raiz repetida, né? Na verdade, eu tenho duas raízes iguais, você pode pensar assim, só as raízes são repetidas. Bom, nesse caso, eu tenho uma única solução, tá certo? Eu tenho uma única solução. Qual é a solução? A solução uma solução vai ser, eu vou chamar de y1, vai ser igual a y1 de x. Y1 de x vai ser e elevado a mx. Essa é a minha solução. Acontece que lá também da teoria de equações diferenciais a gente tem duas soluções, né? A gente sabe que uma equação diferencial de ordem 2, linear, homogênea, tem duas soluções. Então, eu preciso encontrar duas soluções linearmente independentes, tá? Tem infinitas soluções, mas você tem uma combinação de duas soluções que são linearmente independentes. O conjunto fundamental de soluções tem duas soluções. Muito bem, então eu preciso construir uma outra solução que seja linearmente independente para achar a solução fundamental,
tá? Para achar a solução fundamental. E como que eu faço isso? Faço isso usando o princípio da superposição. Desculpa, usando o princípio da redução de ordem, tá? Aquilo que a gente viu lá na primeira fala, na primeira parte da aula. Então eu vou reduzir a ordem. Então eu tenho uma solução, vou construir uma solução y2 de x, vou chamar de y de x. Vamos construir uma solução que eu vou chamar de y de x, que é do tipo v de x, y1 de x. Okay? V de x, y1 de x. Por quê? Porque eu sei que essa minha solução y2 tem que ser linearmente independente da solução y1. Então, a minha pergunta agora é quem que é esse v que eu vou achar aqui? Tá? Quem que é esse v? Quem que é esse v? Então, vamos tentar descobrir o v. Vou ter que derivar isso aí, derivar a primeira vez, derivar a segunda vez, substituir na equação diferencial e fazer todo aquele trabalho que a gente faz para redução de ordem. Então, quem que é a minha solução? A minha solução que eu peguei aqui, que eu estou construindo, querendo construir, é do tipo v de x y1 de x. Y1 já é a solução que eu sei. Né? Na verdade, eu já sei quem que é essa solução. É e elevado a mx. Né? A gente já está pegando a solução desse formato aqui. É e elevado a mx. Okay? Deixa eu fazer mais bonitinho isso aqui. V de x e elevado a mx. Okay? Aqui. E eu quero saber quem que é a expressão v, que eu não sei quem que é. Então, eu vou derivar por uma vez. Primeira derivada disso aqui. A primeira derivada disso aqui vai ser y', vai ser v' e elevado a mx mais mv, né? Porque eu vou derivar ali, vai ficar m v e elevado a mx. A segunda derivada, bom, e aí isso aqui eu posso colocar em evidência. Observe que apareceu e elevado a mx, e elevado a mx. Então aqui vai ficar v' mais mv e elevado a mx. Certo? E elevado a mx. E a segunda derivada? A segunda derivada vai ser a derivada disso aqui. Então eu vou derivar essa parte, multiplicar por aquilo. Como que vai ficar essa derivada? Vai ficar v duas linhas mais mv' que multiplica e elevado a mx mais isso vezes a derivada daquilo. Então a derivada da segunda parte ali, e elevado a mx, vai ficar mv' mais mx mais mv e elevado a mx. Okay? E elevado a mx. De novo, se eu organizo esses termos comuns que aparecem, elevado a mx, elevado a mx, então o que que eu tenho aqui? O que que eu tenho aqui? Eu tenho v duas linhas mais vai aparecer um mv' daqui e o outro mv' que vai vir da segunda parcela. Então vai ficar mais 2 mv', tá? Mais o que? Mais mv' mais mv, que vai, mais m quadrado v, que vai aparecer daqui, né? M quadrado v, que vai aparecer dali. Isso multiplicando por e elevado a mx, certo? Então essa é a primeira derivada, essa é a segunda derivada. Agora eu vou substituir essas primeiras e segundas derivadas na minha equação diferencial, nessa equação diferencial aqui. Tá? Quero reduzir a ordem dessa equação diferencial. Então eu faço essa substituição de variáveis, né? Como se eu estivesse fazendo uma substituição de variáveis. Vou reduzir e pego calculo essas derivadas e vou substituir ali na minha equação para reduzir a ordem dela. Então vai ficar a y duas linhas, então vai ficar a que multiplica
A que multiplica V duas linhas. V duas linhas. Mais que? Mais 2mv' mais m quadrado v, certo? Mais, vou colocar tudo tudo e elevado a x lá no final. Mais o quê? Mais o quê? Mais o que vai aparecer aqui? Mais b v', b v' mais mv, b v' mais mv, certo? Vai aparecer elevado a mx, mas eu vou colocar lá pra frente. Mais cv, né? E tudo isso elevado a mx igual a zero. Igual a zero. Ok? Igual a zero. Muito bem. Muito bem. Bom, eu vou tentar organizar essa expressão aqui agora. Tentar organizar essa expressão aqui agora. Vamos ver o que a gente tem. Vou tentar fazer aqui embaixo ainda. Vamos tentar fazer aqui embaixo. Como que vai ficar? Quem que vai ser? Vamos fazer o seguinte. Vamos juntar aqui os... Que termo que é melhor eu juntar? Vamos juntar os termos que tem segunda derivada. Termos que tem segunda derivada. Só tem esse termo aqui que tem segunda derivada. Certo? Então, isso aqui vai ficar V duas linhas. Ok? Termos que contém primeira derivada. Termos que contém primeira derivada de V. Vai ser 2mv' que vem daqui e bv' que vem daqui. Bv' que vem daqui. Então, 2mv', 2a, né? Porque eu estou multiplicando por isso aqui. 2amv, bom, v' eu já vou colocar em evidência. Mais b, isso aqui, v'. Ok? Isso aqui, v'. Isso aqui multiplicado por e elevado a mx. Tá? Mas ainda tem outra parte aqui, que é os que tem v. Então, vai ficar am quadrado v, tá certo? Am quadrado v, mais bmv, mais cv, mais cv. Então, isso aqui mais am quadrado v, né? Vai aparecer aqui am quadrado v, mais m quadrado v, bmv, vou colocar o v em evidência depois, mais c vezes v, vai ser, né? Isso aqui é v e elevado a mx igual a zero. Tá? Am quadrado mais bm mais c, v elevado a mx igual a zero. Mas quem que é a... Bom, se a minha equação é essa, quem que é a minha equação característica? É am quadrado mais bm mais c igual a zero. Essa é justamente a minha equação, a minha equação característica. Okay? Am quadrado mais bm mais c igual a zero. Portanto, eu sei que am quadrado mais bm mais c igual a zero, porque m é justamente a raiz dessa equação diferencial. Então, isso que está aqui, esse termo que está entre do segundo parênteses aqui é zero. Tá certo? Isso aqui é zero. Isso aqui é igual a zero. De modo, então, que essa parte toda some. Essa parte toda some. E aí, eu vou fazer aqui no... E aí, isso aqui resulta em quê? Tá? Resulta em quê?
reduzindo, trazendo para cá, para esse cantinho aqui, que depois eu passo ali para outra parte. Vai ficar na seguinte expressão. Isso aqui tudo resulta em A, V duas linhas, mais 2AM mais B, V', isso tudo elevado a E elevado a mx, multiplicado por E elevado a mx é igual a zero. Tá certo? É igual a zero. E de novo, como E elevado a mx é diferente de zero, isso aqui é equivalente a dizer que A é V duas linhas mais 2AM mais B, V' é igual a zero. Certo? Isso aqui é igual a zero. Ok? Eu vou copiar isso aqui. Por que eu vou copiar? Porque, veja bem, então eu vou passar aqui para a próxima página. Vou colar isso ali. Então, essa é a minha equação diferencial agora é em V, tá certo? Em V, que envolve a segunda derivada de V e a primeira derivada de V. Então, agora eu vou fazer aquela outra substituição que a gente fez lá no método de redução das variáveis. Vou chamar de W igual a V'. Okay? W V'. Se W é V', então W' vai ser V duas linhas. Tá? V duas linhas. Sim, essa aula está sendo gravada, ele disse. V duas linhas. Muito bem. Então, isso aqui agora, aquela equação que está ali vai se reduzir a quem? Essa equação que está aqui vai se reduzir a W', né, mais 2AM mais B, W igual a zero. Então, agora eu tenho uma equação de primeira ordem linear. Né? Eu sei quem é o A, sei quem que é o M e sei quem que é o B. Tá? E quem que é o M? Aqui é importante dizer quem que é o M. Vamos lá ver quem que é o M. Eu estou no caso em que delta é igual a zero. Então, o M é menos B sobre 2A. Tá? Então, ou daqui você pode pensar o seguinte, que menos B é 2MA é igual a menos B, correto? Então, eu vou fazer essa substituição lá. No lugar de menos B, vou colocar 2AM. Então, vamos fazer essa substituição aqui. Eu tenho lá que menos B é igual a 2AM. Tá certo? Ou seja, B é igual a menos 2AM. Então, vou fazer essa substituição. Eu tenho essa coisa aqui, vou substituir aqui no B. Então, a minha equação diferencial vai ficar AW' mais 2AM, B é menos 2AM, W igual a zero. Ou ainda, se você preferir, 2AM menos 2AM, isso aqui dá zero. Então, a equação diferencial resulta em AW' igual a zero. Ou seja, W' é igual a zero, ou seja, W, colocando aqui embaixo, ou seja, W é constante. W de x é constante. W de x é constante. Mas, então, isso aqui, então, ainda, se W é constante e V' é igual a W, então, V' é igual a W. E de modo que V' vai ser constante. Bom, então V de x, né? Então V de x vai ser quem? Vai ser a integral da constante, que é C vezes x. Certo? C vezes x. Então eu tenho V. Eu tenho a função V. A V é C sobre x. E quem que é a minha solução minha outra solução da EDO, então? A solução da EDO era do tipo y de x né, que a gente partiu desse fato, V vezes a primeira solução que eu tinha. Bom, quem que é a minha solução? Quem que é a minha V? A minha V é C vezes x. Então, eu já tenho aqui de cara
a minha y de x. A minha segunda solução, que eu vou chamar de 2 aqui então, minha segunda solução vai ser c vezes x, y1, que era e elevado a mx. Tá? Então essa é a segunda solução da minha equação diferencial. Aqui, a segunda solução da equação diferencial. E quem que era a primeira solução? A primeira solução era justamente e elevado a mx. Tá? E elevado a mx. Então eu tenho duas soluções da equação diferencial, para esse caso aqui agora, tá? Eu tenho duas soluções da equação diferencial. Quem que são essas duas soluções? É y1 é e elevado a mx, né? y2 de x vai ser vai ser x elevado a mx, é uma constante, mas eu posso constante x e elevado a mx, tá? Essas são as duas soluções. Muito bem, essas soluções, se você olhar bem, essas soluções são, não é difícil a gente, calculando o Wronskiano dessas duas soluções, aquilo que eu fiz no exemplo anterior, eu tenho que essas duas soluções são linearmente independentes, tá? São linearmente independentes, então eu posso calcular aqui a solução geral. Quem que vai ser a solução geral dessa equação? Solução geral. Solução geral vai ser y de x vai ser c1 e elevado a mx mais c2 x elevado a mx, que é a combinação linear das duas soluções que eu obtive, tá? As duas soluções que eu obtive. Então, veja, nós estamos aqui no caso 2, o caso das raízes, os casos em que as raízes são repetidas. Raízes repetidas, então, como que fica o formato da solução? Fica e elevado a mx, m é a raiz da equação diferencial, da equação característica, mais C2x vezes e elevado a mx. Então a diferença é que uma é elevado a menos x, a outra solução é x elevado a mx. Tá bom? X elevado a mx. Esse é um caso um pouquinho, deu mais trabalho para encontrar a segunda solução, mas nada demais. Achamos a primeira solução substituindo e elevado a mx, encontramos essa solução. Usando o método da redução de ordem, a gente reduziu a ordem para uma equação diferencial de primeira ordem. Resolvemos essa equação diferencial de primeira ordem, né? Aqui. Resolvemos essa equação diferencial de primeira ordem. Está aqui a equação diferencial de primeira ordem. Resolvemos essa equação, obtivemos a função w e, portanto, obtivemos a v e, portanto, obtivemos a solução, segunda equação da minha equação diferencial, que é e elevado a mx. Tá? Esse é o segundo caso, o caso que as raízes são iguais. Tem o terceiro caso, que é o caso em que as raízes são conjugadas e complexas. Nesse caso, o que eu tenho? O delta da minha equação característica. A equação característica é a m ao quadrado mais b m mais c igual a zero, né? Essa é a minha equação. O delta, nesse caso, é quando é negativo. Quando é negativo, então eu tenho duas raízes distintas, tá certo? E essas duas raízes são do tipo a mais alfa mais beta i. Elas são conjugadas, né? São complexas conjugadas, então é a alfa menos i beta i e alfa mais i beta i. Essas são as duas soluções da minha equação característica, onde o i é o número imaginário aí, o i é ao quadrado menos 1. Bom, então nesse caso eu tenho uma solução também. A solução vai ser a combinação linear dessas duas soluções aí. E elevado a alfa menos i beta x e e elevado a alfa mais i beta x. Tá certo? Porque, de novo, né, a solução é sempre no formato e elevado a mx, onde m é a solução da minha equação, onde m é um número real que eu desconheço.
No caso do delta for negativo, então eu tenho que o m vai ser esses complexos, esses números complexos conjugados. Mas aí tem um problema aqui, né? Tem uma coisa que está incomodando aqui na solução desse jeito. Está aparecendo um número complexo, né? Então a gente partiu de uma equação diferencial, que é envolvendo funções reais e números reais, e obtivemos uma solução envolvendo um número imaginário aí, né? A gente obtém uma solução envolvendo um número imaginário. Então isso não é uma situação legal, porque a gente queria, por exemplo, essa equação diferencial pode estar modelando um fenômeno real e aparece um número imaginário que não é muito apropriado para descrever um fenômeno real. Então, o que a gente faz? A gente vai tentar manipular essas soluções de modo a se livrar desse número imaginário. E aí, para isso, a gente usa o que a gente chama de fórmula de Euler, né? Fórmula de Euler, que é essa aqui. O que a fórmula de Euler diz? A fórmula de Euler diz o seguinte, que e elevado a i vezes θ, né? I é um número imaginário e θ é um número real, pode ser escrito como cosseno de θ mais i seno θ. Tá? Isso aí para quem já fez variáveis complexas, eu não sei, acho que vocês vão ver variáveis complexas lá no último semestre do curso, mas isso aqui é o que a gente chama de forma polar, né, do número complexo, né? Esse. Então, você consegue escrever o número como essa combinação aí de cosseno de θ mais i seno de θ. Muito bem. Então é o seguinte. Bom, isso aqui, observa o seguinte, que essa solução aqui, então eu consigo, porque aparece aqui e elevado a alfa, então eu consigo colocar e elevado a alfa ali. Então eu consigo colocar e elevado a alfa em evidência. E elevado a alfa em evidência. Alfa é a parte real do minha solução. E aí, isso aqui vai ficar C1 elevado a beta ix. Beta ix. Beta x e beta x, vou colocar assim. I beta x mais C2 elevado a menos I beta x. Tá? E aí quem está fazendo o papel de θ aqui nessa forma? Está fazendo o papel de θ aqui é o beta x. Θ. Okay? Beta x nessa primeira e na segunda é o menos beta x. Tá certo? Θ aqui. Θ é beta x. E nessa outra aqui, θ é menos beta x. Okay? Então eu vou usar a fórmula de Euler nessas duas expressões. E elevado a i beta x, então isso aqui é o θ, vai ser cosseno de beta x, mais i seno de beta x. Aqui. Certo? I seno de beta x. E elevado a menos beta x, ficaria como? Né? Aqui ele já tem uma manipulação aqui. Essa parte aqui ficaria igual cosseno de menos beta x mais i seno de menos beta x. I seno de menos beta x. Tá certo? E seno de menos beta x. Mas aqui está num formato diferente, né? Por quê? Porque cosseno de menos beta x é a mesma coisa que cosseno de beta x. Então, vou só colocar isso aqui. Cosseno de menos beta x é igual a cosseno de beta x. Lá da identidade trigonométrica. Tá? Cosseno de menos o ângulo é igual a cosseno do próprio ângulo. E o seno muda o sinal. Seno de menos beta x é menos seno de beta x. Seno de menos beta x é igual a menos seno de beta x. Tá certo? Então, fazendo essas mudanças aqui, cosseno de menos beta x é igual a cosseno de beta x. Está aqui. Resulta em cosseno de beta x, essa parte resulta em cosseno de beta x.
E ao invés de ser mais i seno de beta x, eu uso essa identidade. Menos i seno de beta x. Tá certo? Aqui. I seno de beta x. Ok. Então, ok. Tá, para onde que nós vamos aqui? Depois de toda essa manipulação. Bom, o que eu tenho disso aqui, o que eu tenho? Quando eu somar, então, e elevado a i beta x com e elevado a menos i beta x, eu obtenho 2 cossenos de beta x. Aqui, 2 cossenos de beta x. Por quê? Somando isso com isso, vai aparecer mais i seno de beta x, menos i seno de beta x, se cancela. Vai ficar cosseno de beta x aqui, cosseno de beta x aqui. Então, cosseno de 2 beta x. Quando eu subtrair essas duas expressões, e elevado a i menos beta x, então eu obtenho 2i 2i seno de beta x. Né? 2i seno de beta x. Muito bem, muito bem. Então, agora vem mais um passo aqui que é interessante a gente observar. Eu sei que e elevado a alfa mais beta e x é a solução da minha equação diferencial. Isso aqui é solução para qualquer que seja a constante, as constantes C1 e C2. Lá do princípio da superposição da aula anterior. O princípio da superposição diz o seguinte: se você tem duas soluções linearmente independentes da sua equação diferencial, então você pode qualquer combinação linear, ou seja, qualquer que sejam os valores de C1 e C2, essa combinação linear para qualquer valor de C1 e C2 que você escolher também vai ser uma solução. Ok? Também vai ser uma solução. Então, se eu escolher, por exemplo, C1 igual a 1 e C2 igual a 1, C1 igual a 1 e C2 igual a 1, eu tenho uma solução para minha equação diferencial. Tá? Eu tenho uma solução para minha equação diferencial. Quem que vai ser essa solução? Então, eu escolhi C1 igual a 1 e C2 igual a 1. Então, vai ser e elevado a alfa beta x, tá? E elevado a alfa menos beta x. Essa é essa aqui. Escolhi C1 e C2 igual a 1. E elevado a alfa mais i beta x, mais e elevado a alfa menos i beta x. Bom, e aí usando essa identidade aqui que nós chegamos, né? Nós chegamos aqui, e elevado a i beta, usando essa identidade, a gente então tem que essa é a solução, né? A hora que eu substituir aqui, colocar o e elevado a alfa em evidência, vai ficar C1 e C2, vai ficar e elevado a i beta x θ, né? Exatamente daqui o C1 e o C2 igual a 1, então vai ficar e elevado a beta, elevado a i beta x, tirar esse θ daqui, i beta x, mais C2 também estou escolhendo igual a 1, vai ficar i elevado a menos beta x. Então, que é exatamente isso que está aqui, né? O que está dentro do parênteses é exatamente essa manipulação que está aqui, que vai ser então 2 elevado a alfa cosseno de beta x. Então, essa é uma solução. A outra solução que eu posso obter é escolhendo C1 igual a 1 e C2 igual a menos 1. Tá? C2 igual a menos 1. Quando eu escolho C1 igual a 1 e C2 igual a menos 1, então vai ficar aqui dentro desse parênteses, vai ficar, né? Estou olhando aqui para esse parênteses. Vai ficar e elevado a i beta x menos, porque eu estou escolhendo C2 igual a menos 1, e elevado a i beta x. Mas, então, eu estou exatamente nesse cenário e o resultado dessa equação, dessa subtração aqui vai ser 2i seno de beta x. Então, eu tenho uma segunda equação, uma segunda solução para a minha equação, que é 2i elevado a alfa x seno de x. Mas acontece que 2 é uma constante e 2i é uma constante. Então, posso simplesmente afirmar que a minha equação... Então, se y é constante, para qualquer que seja a constante, qualquer multiplicação dessa solução vai me resultar em uma solução.
Se y2 é uma solução, qualquer multiplicação de constante vai me resultar numa solução. Então eu posso simplesmente dizer que a minha equação diferencial é que essas duas expressões que aparecem aqui são as soluções da minha equação diferencial. E essas soluções são soluções reais. Assim, porque, por exemplo, eu poderia... aqui é só você escolher apropriadamente uma constante para multiplicar C1, escolher apropriadamente uma constante para multiplicar C2, que você vai obter uma solução que não envolve mais... por exemplo, né, só se eu escolher C1 igual a meio agora, tá? Então, né, escolher dessas escolhas para C1 e C2, eu obtenho essa equação, essa solução. Quando eu faço essa outra escolha aqui, C1 igual a 1, C2, eu obtenho essa outra solução. Mas agora eu posso escolher uma outra constante. Por exemplo, se eu escolher constante C igual a meio, então C vezes Y1 vai ser solução da minha equação diferencial também. E C vezes Y vai sobrar exatamente E elevado a alfa x cosseno de beta x. E elevado a alfa x cosseno de beta x. Tá? Não precisa, né? Estou multiplicando essa minha função C1 por meio. Então vai ficar E elevado a alfa x mais cosseno de beta x. Se eu escolher, por exemplo, agora a constante C2 como sendo menos i sobre 2, por exemplo. Então, essa segunda equação diferencial aqui, essa segunda solução aqui, vai ser uma solução quando eu multiplicar por y2, por c2. Vai continuar sendo solução. E quando eu multiplicar por c2, então vai aparecer i ao quadrado aqui, menos i ao quadrado, porque vai ficar o 2 cancela com o 2, estou multiplicando por c2, esse lado direito. Então, o 2 cancela com o 2. Esse lado direito aqui dessa expressão, correto? E aí, de modo que então eu tenho aqui que a minha solução vai ficar C2, vai ficar i ao quadrado, mais i ao quadrado menos 1. Então vai ficar simplesmente e elevado a alfa x seno de beta x. Ok? Seno de beta x. Ou seja, em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que isso aqui, e elevado a alfa x cosseno de beta x é uma solução da equação diferencial. Essa outra expressão aqui, e elevado a alfa x seno de beta x, é também uma solução da minha equação diferencial. Tá certo? Então, a solução geral vai ter esse formato aqui. A solução geral vai ter esse formato aqui. Y igual a C1 e elevado a alfa x cosseno de beta x mais C2 e elevado a alfa x seno de beta x. Tá? Essa é a solução da equação geral de segunda ordem com coeficientes constantes linear quando as raízes são conjugadas complexas. Tá? Então, nós cobrimos os três casos. Nós já temos o caso 1, quando as raízes são diferentes, o caso 2, quando as raízes são iguais, e o caso 3, quando as raízes são diferentes, mais complexas. Bom? Muito bem. Aqui está toda a manipulação, mas eu vou já pular para o seguinte caso. Vamos tentar resolver essas equações diferenciais que estão aqui. Tá? Eu tenho essa equação diferencial aqui, essa equação diferencial aqui e essa equação diferencial aqui. Vamos usar toda a teoria que a gente construiu, que a gente viu ali nas aulas anteriores, para resolver essas equações diferenciais. Então, a primeira delas é quem que vai... então, aqui sempre eu estou colocando que y de x, estou assumindo, nesse caso, para esse tipo de equação, que a minha solução é do tipo e elevado a mx. Certo? Então, com isso eu vou chegar na equação característica. Quem que é a equação característica? A equação característica é exatamente a mesma equação diferencial, os mesmos coeficientes da equação diferencial, só que com a variável é uma equação algébrica envolvendo a variável m. Então, a equação característica para essa primeira aqui,
A equação característica aqui, nesse primeiro caso, vai ficar sendo quem? 2 vai ficar sendo quem? 2m ao quadrado menos 5m menos 3 igual a zero. Certo? Menos 3 igual a zero. Quem que é a solução para isso aqui? Delta é igual a b ao quadrado. B ao quadrado vai dar 25. Menos 4 vezes A vezes C. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 8 vezes 3, 3 vezes 8, 24. Então vai dar mais, porque tem um menos ali, né? Mais 24. E isso aqui dá 49. Certo? Então, quem que vai ser o M? M vai ser igual a menos B, 5, mais ou menos raiz quadrada de 49, 7, dividido por 2 vezes o valor de A, 4, que é 2 vezes 2, 2M. Então, aqui eu vou ter meu M1 e aqui eu vou ter meu M2. O M1, nesse caso, vai ser quem? 5 mais 7 dá 12, dividido por 4, 3. 5 menos 7 dá menos 2, dividido por 4 dá menos meio. Menos meio. Okay? São as minhas raízes da equação característica. Então, da primeira. Quem que é, então, a solução geral da A? Quem são as soluções? Soluções. Quem são as soluções? Soluções vão ser y, as raízes são reais e distintas. Então, pelo primeiro caso que a gente viu lá, a solução vai ser y1 de x igual a e elevado a 3x. É uma solução. E a outra solução vai ser y2 de x é e elevado a menos x sobre 2, que é x, é meio x, né? Menos x sobre 2. Essas são as soluções. E a solução geral? A solução geral é, nesse caso, y de x igual a uma constante e constante 1 e elevado. Está aparecendo um e. Vou tentar escrever uma constante decente aqui. Constante e elevado a 3x, constante 1, mais uma constante 2 é e elevado a menos x sobre 2. Okay? Essa é a solução geral da minha equação, da minha primeira equação diferencial. Raízes diferentes, a solução geral tem esse formato aí. Tá claro até aqui? Ah, eu sei que ali para trás tem bastante detalhes, bastante passagenzinhas que vocês precisam dar uma olhada depois, mas pause a aula depois, essa aula está sendo gravada, pausa a aula depois e tenta fazer aquelas contas que eu estou fazendo ali, que eu estou indicando como que são feitas ali, para você entender direitinho todas essas passagens, tá? Mas aquelas passagens são só para mostrar, eu estou mostrando de maneira bem superficial, mas estou mostrando para vocês como que a gente chega nas fórmulas das soluções de equações de segunda ordem, tá bom? Então, quando as raízes da minha equação característica são distintas, então a minha solução geral tem esse formato, é uma combinação linear das soluções em que eu substituo ali o m pelas raízes da equação característica. Vamos ver a outra equação. A outra equação, que é essa aqui, a segunda equação. Então, a equação característica agora vai ser m ao quadrado menos 10m mais 25 igual a zero, tá certo? É a equação de segundo grau, porque a minha equação diferencial é uma equação de segunda ordem, então eu obtenho uma equação de segundo grau
com os coeficientes sendo exatamente os mesmos coeficientes da equação diferencial. Então, essa é a minha equação. Delta aqui vai ser delta b ao quadrado. B ao quadrado vai ser 100. Menos 4ac, também dá 100, porque 4 vezes 25 também dá 100. E aí resulta em zero. Exatamente o caso em que a gente tem que a solução. Então, eu só tenho uma solução, que é menos b, 10, sobre a. Então, menos b, menos 10, sobre a, que é 2. E isso aqui, então, é 5, certo? 5. Então, quem são as soluções? Nesse caso, eu tenho duas soluções linearmente independentes, são as soluções fundamentais. Vou colocar aqui fundamentais. Tá? São as minhas soluções fundamentais do conjunto fundamental de soluções, ou do conjunto fundamental de solução. Quem são essas soluções? A primeira delas é simplesmente a solução que eu obtenho substituindo o expoente o m pelo que o m que eu encontrei da solução característica, da equação característica. O segundo a equação, como a gente viu lá no caso, a gente usou redução de ordem, foi chegando lá toda aquela manipulação toda que nós fizemos para obter que a solução nesse caso vai ser x e elevado à mesma solução, e elevado a 5x também. Essas são as soluções fundamentais. E a solução geral? Solução geral. A solução geral é, então, y de x é uma constante C1 e elevado a 5x mais uma constante C2 x e elevado a 5x. Aqui. Essa é a solução geral dessa segunda equação diferencial. Bom, e a terceira equação diferencial? A terceira equação diferencial, quem que é a equação característica dessa equação? Equação característica dela. Equação característica vai ser a equação de segunda ordem em m, cujos coeficientes são os mesmos coeficientes da equação diferencial ali. Então, vai ser m ao quadrado mais 4m mais 7 igual a zero, tá certo? E aí, o delta aqui vai ser b ao quadrado dá 16, menos 4 vezes a vezes c, 4 vezes 7... 4 vezes 7 é 28, certo? Então, isso aqui dá menos 12. Então, o m vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de menos 12, né? Raiz quadrada de menos 12 dá quanto? Vai ser 12 é 3 vezes 4. Então, 3 vezes 4, raiz de 3 vai dar 2 e raiz de 3 dividido por 2 vezes a, 2, ok? Acho que é isso aí. Então, eu vou ter um M1, que vai ser quem? Vou colocar aqui, quem que vai ser isso aqui logo? Já assim. Menos 4, vou simplificar por 2, logo tudo aqui, então vai ficar menos 2, mais ou menos, vou dividir, i raiz de 3, né? I raiz de 3, mais ou menos i raiz de 3. Aqui. Então, aqui, vocês lembram lá, quem que é alfa e beta? Quem está fazendo o papel de alfa e beta aqui lá da última manipulação que a gente fez de equações envolvendo... exatamente, né? Essa aqui é justamente um caso em que a gente tem raiz conjugada complexa. Então, o alfa aqui é menos 2 e o beta aqui é raiz de 3. Tá?
Esses são os valores de alfa e beta. Então, quem são as soluções fundamentais? Quem são as soluções fundamentais? As soluções fundamentais vão ser, vamos olhar lá naquela expressão que a gente fez aqui anteriormente. Soluções fundamentais. E elevado a alfa cosseno de beta x e elevado a alfa seno de beta x. Então tá aqui. Quem são as soluções fundamentais? A solução y1 vai ser e y1 de x. E elevado a alfa. E elevado a menos 2 alfa. Seno de beta x, cosseno de beta x. Cosseno de raiz de 3x. Tá? Vou colocar isso aqui em evidência. Em parênteses. E y2 de x vai ser e elevado a alfa, alfa x, né? E elevado a alfa x, 2x, menos 2x, seno de beta x, raiz de 3x. Aí a solução geral é, então, y de x é. Observe que vai aparecer esse termo nos dois aqui, né? Então, eu vou colocar ele já em evidência. Elevado a menos 2x em evidência, vai ficar cosseno de beta x mais seno de raiz de 3x. Ok? Essa é a solução geral. Ah, desculpa, faltam as constantes. Faltam as constantes. C1. Então vai ficar e elevado a menos 2x. C1 cosseno de raiz de 3x mais C2 seno de raiz de 3x. Essa é a solução geral da minha equação diferencial. Ok? Pronto. Temos aí os três casos de equações de segunda ordem com coeficientes constantes. Tá? Equações lineares de segunda ordem com coeficiente constante. Bom, e se a gente tiver um problema de valor inicial, né? Além da minha equação diferencial, eu tenho que o valor de y no ponto x igual a 0 é menos 1 e o valor de y, a derivada no ponto y igual a 0 é 2. Então, isso aqui é exatamente um problema de valor inicial, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é resolver a equação e depois tentar descobrir quem são as constantes, tá bom? Vamos fazer essa aqui rapidinho antes da gente encerrar a aula. Então, quem que é a equação característica aqui nesse caso? A equação característica. A equação característica aqui dessa minha equação diferencial vai ser 4m ao quadrado mais 4m mais 17 igual a 0. Então, o delta vai ser igual a b ao quadrado, 4 ao quadrado dá 16, menos 4 vezes a vezes c. Vixe Maria, não sei nem fazer essa conta não. 4 vezes 4, 16, 16 vezes 17, dá quanto? Quem é bom de conta aí, para falar rapidinho? 16 vezes 16 dá 400 e... não sei, vou ter que fazer aqui na conta. 6 vezes 7,
dá 42. 6 vezes 1, 6. Dá 6 vezes 1, 6, como dá 10, certo? 7, 1 mais 1, 7. 1 vezes 1, 1. Então aqui dá 2, 7, 272, tá certo isso aí? Fiz 17, 42, é isso mesmo, né? 272. Isso mesmo, 272. Eu não sei, tem que ver se isso aqui tá certo. 272, quanto que dá? 16 menos 272. Alguém checa para mim rapidinho essa conta aí, vê se tá certo. 16 menos 272 vai dar 256, correto? 256 menos 256. O que é bom. O que é bom. Então, quem que vai ser M aqui no caso? O M vai ser menos B. A menos B, que é menos 4. Muito pequeno assim. M vai ser igual a menos 4. Mais ou menos a raiz quadrada dessa coisa que está aí. Observe que é um número complexo, então a raiz quadrada de 256 é a mesma coisa que 2 elevado a 8, né? 256 é 2 elevado a 8, né? Então, a raiz quadrada de 2 elevado a 8 é 2 elevado a 4. Então, isso aqui vai dar, 2 elevado a 4 é 8, então vai dar, isso mesmo, mais 8 i, né? Dividido por 2 vezes a. Então, o A é 2, é 4, então isso aqui vai ficar 2 vezes A, dá 8. Okay? Então, o M é mais ou menos, menos meio. Menos meio. Mais ou menos o I. Mais ou menos I. Menos meio, mais ou menos I. Então, esse aqui é o alfa. E o coeficiente que está aqui é o beta, né? Esse aqui é o alfa aqui. Quem que é o alfa? O alfa nisso aqui é menos meio. E o beta aqui é 1. Tá certo? Então, a solução geral, a gente já viu agora, já vou pular o passo. A solução geral disso aqui, quem que é a solução geral dessa minha equação diferencial? Vai ser y de x, vai ser e elevado a menos, elevado a alfa x, então é x sobre 2, certo? Menos x sobre 2, que multiplica C1 cosseno de beta x, então nesse caso vai ser só cosseno de x, porque o beta é 1, mais C2 seno de x. Okay? Essa é a minha solução geral da equação diferencial. Agora, solução do problema de valor inicial. Do problema de valor inicial. Quem é a solução do problema de valor inicial? Muito bem, a solução do problema de valor inicial desse caso vai ser simplesmente eu tentar resolver essa equação que está aqui. Quem que é y0? Quanto que vale y no ponto 0? Bom, y no ponto 0 vai ficar e elevado a 0 no lugar do x sobre 2. Então vai ficar e elevado a menos 0 sobre 2. C1 cosseno de 0 mais C2 seno de 0. Seno de 0.
E isso tem que ser igual a menos 1, que é o que diz ali o problema de valor inicial. Tá? Então, daqui eu tenho o quê? Daqui eu tenho e elevado a menos 0 sobre 2 dá 1. E C1 cosseno de... Bom, então aqui vai ficar essa equação que vai ficar. Cosseno de 0 é... Cosseno de 0 é 1. Seno de 0 é 0. Então vai ficar C1 vezes 1 mais C2 vezes 0 tem que ser igual a menos 1. E daí eu já concluo que a minha constante C1 tem que ser igual a 0. Correto? Constante C1 tem que ser igual a 0. Desculpa, constante C1 tem que ser igual a menos 1, né? Porque tem que ser menos 1. Ok? Como que eu acho a constante C2? Eu tenho que usar a outra informação que eu tenho, que é a derivada no ponto y' no ponto 0 vale 2, tá? Então eu vou abrir aqui uma página para a gente fazer a derivada da minha solução geral. Quem que é a solução geral? A solução geral é e elevado a menos x sobre 2 e elevado a menos x sobre 2 cosseno de x mais seno de x. C1 cosseno de x mais C2 seno de x. Essa é a solução geral. Quem que é a derivada dessa expressão? Então, vai ser a derivada da primeira parte, tá? Menos meio e elevado a menos x sobre 2, vezes a segunda parte, mais a primeira parte, regra do produto, vezes a derivada do que está lá dentro. Então, a derivada de cosseno é menos seno, então vai ficar menos seno de x, mais a derivada de seno é cosseno, mais C2 cosseno de x. Ok? C2 cosseno de x. Tá, dá para simplificar aqui, mas eu não vou simplificar não, já vou substituir direto aqui. Então, quem que é y' no ponto 0? Então, vai ficar isso aqui, né? Menos meio e elevado a 0 sobre 2 vai ficar menos meio, porque e elevado a 0 é 1. Então, vai ficar menos meio. E o que está dentro de parênteses aqui é 0. Então, o que está dentro de parênteses? Cosseno de 0 é 1, seno de 0 é 0. Então, aqui vai ficar simplesmente C1 vezes 1. Tá? Por causa que isso aqui eu estou substituindo por 0, seno e cosseno. Então, vai ficar menos meio C1 vezes 1. Meio C1 vezes 1, essa é a primeira parte. Mas C1 vezes 1 então vai ficar simplesmente meio C1. Pronto, vou colocar aqui meio C1. Da segunda parcela vai vir o quê? De novo, e elevado a 0 sobre 2 dá 0, dá 1, né? Porque e elevado a 0 é 1. Então vai ficar 1, não vou nem colocar aqui. E aqui dentro do parênteses, o que vem do parênteses? C1 vai ficar o C2, correto? Vai ficar o C2 porque cosseno de 0 é 0, essa parte aqui some, seno de 0 é 0. E cosseno de 0 é 1. Então, vai ficar simplesmente mais C2. E isso tem que ser igual a quanto? Que diz lá a equação diferencial. Que y0 y' no ponto 0 tem que ser 2. Y' no ponto 0 tem que ser 2. Tem que ser 2. A gente já tem que ali da conta anterior, a gente já tem que C1 é menos meio. Tá certo? C1 é igual a menos meio, menos 1, aliás, menos 1. Menos 1. Esse é o valor de C1 lá da equação anterior. Então, isso aqui vai ficar o quê? Vai resultar em meio mais C2 tem que ser igual a 2. Ou seja, C2 tem que ser 2 menos meio
De modo que, então, C2 é igual a 3 sobre 2, certo? 3 sobre 2. Então, eu tenho que o C1 é menos 1 e o C2 é 3 sobre 2. Logo, a solução é solução do PVI. Quem que é a solução do problema de valor inicial? Y de x é igual a e elevado a menos x sobre 2 e elevado a menos x sobre 2, que multiplica 3 sobre 2 seno de x, mais, menos cosseno de x. Essa é a solução do meu problema de valor inicial. A aula de hoje foi cumprida, mas a gente aprendeu já uma técnica para resolver equações diferenciais de ordem 2. Essa técnica que foi apresentada aqui, na verdade, ela serve para qualquer equação diferencial com coeficientes constantes de ordem n, tá? Então, tudo que você precisa ver, precisa fazer, se as raízes forem distintas para uma equação diferencial de ordem n, então a solução geral vai ser a combinação linear dessas soluções distintas. Se não for distintas, então você reduz a ordem da sua equação diferencial usando a técnica de redução de ordem e aí vai obtendo soluções que são distintas. Então, para cada solução que você tem igual ali, então, por exemplo, no caso de equação de terceira ordem, você pode ter duas raízes iguais. Então, você pega essa que deu duas raízes iguais e nessa você faz a redução de ordem para obter uma outra solução que seja linearmente dependente. E no caso de raízes conjugadas, uma equação com raízes conjugadas, então você simplesmente faz aquela combinação de seno e cosseno com exponencial que a gente obtém as soluções da equação diferencial. Tá ok? Então a gente encerra por aqui hoje e agora eu abro para vocês o espaço para quem quiser perguntar alguma coisa, quiser falar alguma coisa, quiser questionar alguma coisa sobre esse conteúdo que a gente viu hoje.